Graças a Deus por tudo que nós já temos ouvido, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. De maneira, irmãos, que somos gratos por esta oportunidade de estarmos assim em via pública, anunciando a palavra de Deus, louvando o seu nome e também anunciando a sua palavra. Como já ouvimos e também foi lido como leitura oficial nesta noite, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Essa frase de Jesus é da conversa que ele teve com Nicodemos, que começa desde o primeiro versículo. E os versículos 14 e 15, Jesus diz: e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E o que aconteceu no deserto? No livro de Números, capítulo 21, quando o povo, os israelitas, vindo do Egito em busca de Canaã, murmuraram naquele local e Deus não aceitou e fez com que surgisse no meio do povo muitas cobras venenosas, leia-se serpentes ardentes. E morderam, a tradução que ainda traz a palavra, e morderam o povo de Israel e morreu muita gente ali. Logo, dá para entender no texto de Números 21, que logo o povo entendeu que aquilo era uma repreensão de Deus, correm a Moisés, que naqueles dias era um tipo de Jesus. Moisés estava entre Deus e o povo. Né? O que o povo queria, quando num caso desse, eles não oraram a Deus. Eles foram a Moisés e Moisés é que ora a Deus. É um verdadeiro tipo de Jesus. Hoje, Jesus ensinou claramente: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ou seja, nós vamos a Deus por através de Jesus. Assim era Moisés naqueles dias. E o povo corre a Moisés e confessa, eles reconhecem. Diz o texto lá de Números 21, que o povo chegou para Moisés e disse: nós pecamos contra Deus e contra você. Aí o povo vai querer, como a gente diz, ensinar a Deus o que fazer. O povo disse: diga a Deus, né? O povo dizendo a Moisés: fala para Deus tirar do meio da gente as cobras venenosas. Tudo bem, Moisés disse que portador não merece pancada, né? Moisés ora a Deus, apresentando a solicitação do povo. Deus responde, mas não como o povo queria. Porque Deus não tirou as serpentes. Porém, Deus deu uma instrução a Moisés. Deus disse: Moisés, faça uma serpente de bronze metal, pendure-a numa haste, num poste. E será que todo mordido que olhar para a serpente de metal não morrerá. Olha que coisa. Por isso a gente lê em Isaías, provavelmente, Deus dizendo assim: olha para mim e serás salvo todos os termos da terra. Pois é, foi feita. E a Escritura diz que Moisés, como um servo obediente, fez a serpente de bronze. Pendurou na haste, poste, estaca. Colocou lá. E a partir daquele momento, quando uma serpente, uma cobra venenosa picava, daquelas mesminhas que estava ali, né, enquanto o povo ali estava, quando a cobra mordia, quando uma das cobras picava uma pessoa, aí ela só fazia olhar para a cobra de metal e não morria mais. Já pensou? Eu fico pensando nessa história. Mas que coisa, né?
Não era com uma injeção de antídoto, né? Não sei se alguém aqui é especialista nessa questão de antídoto. Soro anti-anfíbio, coisa do tipo, né? Que é o soro que é feito para quando a cobra picar, coloca na pessoa e tal. Né? Aí, irmã Ana, está lá escrito, ou está escrito no texto, que quando a cobra mordia, olhava para a cobra de metal e não morria. Aí Jesus traz essa história e diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto. Olha, ele fez aquela cobra de metal no chão, ou em cima de algo aqui no chão. Mas observe, ele ergue, pendura. A cobra fica pendurada de bronze. Ah? Aí Jesus vem e diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, ele diz, assim importa. Aí referindo-se a ele diz, que o Filho do Homem seja levantado. Quando que Jesus foi levantado? Para quê? Aí ele diz no verso 15, para que todo aquele que nele crê em Jesus, não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. A similaridade com a cobra é outra coisa que me intriga nisso. Jesus ter falado isso. Jesus aqui está se equiparando à cobra. Já pensou? E como a serpente, então por isso que tem que olhar para o contexto do negócio. Uma coisa é a serpente no Éden, outra coisa é a serpente em Números 21. Se a gente não olhar direito, não dá para dizer, e nunca é, a serpente em Números 21 não é a mesma serpente em Gênesis 3. Então, cuidado quando a gente vê serpente, em que contexto está, né, na Escritura. Então, a de Números 21, Jesus se equiparou a ela. Em quê? Porque ela foi levantada e salvava vidas. Já pensou? Serpente no Éden mata. Aqui foi até pincelado um pouco sobre isso, a desobediência de Adão. A serpente no Éden matou, trouxe morte. Mas a serpente em Números gerou vida. As pessoas olhavam e não morriam. E Jesus disse que do mesmo jeito, ou seja, no sentido de dar vida, só que a vida que Jesus dá é uma vida maior que a vida física que a serpente de metal produzia. As pessoas que foram mordidas por aquelas cobras não morderam da mordida naquele momento. No entanto, logo depois morreram, porque morreram todos os que saíram do Egito. Percebe? Aí Jesus diz assim, para que todo aquele que nele crê, no Filho do Homem, importa que ele seja levantado. E quando que ele foi levantado, eu perguntei. Quando ele foi também cravado em uma cruz e o ergueram na cruz. Jesus morreu entre a terra e os céus. Por nós, como muito bem já foi explorado anteriormente aqui nessa noite. Jesus na cruz, pendurado, cravado, estava um tanto similar, não é? A questão da serpente. Aí ele disse, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E ele segue a leitura oficial, porque Deus amou, tudo isso por quê? Salvação, quando nós vamos estudar discipulado, ou discipulado 1, salvação é um ato do amor de Deus. Salvação é um ato da misericórdia de Deus. Salvação é um ato da bondade de Deus. Nunca a verdadeira teologia vai dizer salvação é um ato da bondade humana, porque isso não existe. É um ato do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu acho lindo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Por exemplo, o povo odiava Mateus, o que escreveu o Evangelho mesmo. Ele era um cobrador de imposto. Porém, está escrito que um dia Jesus, passando onde ele trabalhava, na recebedoria, Jesus disse a Mateus, venha e siga-me. E diz o texto, e Mateus imediatamente seguiu Jesus. Aleluia. Fez uma refeição, que eu não sei se era almoço ou janta.
isso não importa. Diz que Mateus promoveu uma refeição para Jesus e sua comitiva. E aí teve uma cena que os acusadores disseram, está tudo errado. Qual foi a cena? Quando Jesus estava sentado à mesa com os seus discípulos. Mateus 9:9 a gente lê que alguns chegaram acusando e disseram, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Por trás dessa pergunta ele está dizendo, está tudo errado. Não tem nada a ver esse negócio. Porque o irmão Laudelino trouxe aqui rápido o contexto dos israelitas. Irmão, para o israelita, um homem de Deus, ele não andava no meio de todo mundo, não. Sabe onde Elias morava? No cume de um monte. Um homem de Deus, a Bíblia chama fartamente Elias, um homem de Deus. É Elias ou Eliseu que é reconhecido pela mulher só andando? Eliseu. Substituto do Elias. Homem de Deus vivia fora. Homem de Deus vinha na cidade, trazia uma mensagem e voltava. Ele se recolhia como exemplo de santidade. Aí Jesus andava no meio dos pecadores e foi até acusado de ser amigo de pecadores. Imagina a cena agora, Jesus se dizendo, como ele dizia, que era o Filho de Deus, só que para os doutores e o sistema religioso da época, ele não o era, ele era um impostor até. Por isso o mataram. Não sossegaram enquanto não tiraram-lhe a vida. Aí Jesus está sentado em uma mesa, na casa de um cobrador de imposto, e o que se entende que Mateus era na mesma linha, né? Uma espécie de chefe parecido com Zaqueu, porque disse que Zaqueu era rico. Mateus se entende que era naquela linha que diz que chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se na mesma mesa com Jesus, o que causou escândalo. Aí Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Jesus, sabendo o que estava na mente dele, Jesus disse, eu vou vos dizer uma coisa. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide e aprenda o que isso significa. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Porque eu não vim, olha que coisa linda, chamar os justos, se é que tem, mas os pecadores ao arrependimento. É isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus.